O que é a predominância muscular? E aí a galera fica meio que com a dúvida. Eu sempre penso, por exemplo, tanto na reabilitação quanto na prevenção, em predominância, tá? Por que isso? Porque quando a gente pega, por exemplo, o músculo quadríceps, a gente vai na academia, aí eu vou fazer o meu fortalecimento do quadríceps, a primeira coisa que o cara faz é coloca o Felipe na cadeira extensora e vamos trabalhar o fortalecimento do quadríceps na cadeira extensora, fazendo o quê? Extensão de joelho. Então, quando eu chego, por exemplo, e estou pensando em predominância, eu vou na academia e eu falo, cara, eu quero fortalecer o quadríceps. É muito comum que o seu profissional de educação física chegue lá na academia e faça o que com você? Vai para a cadeira extensora e vamos fazer extensão de movimento. Quando eu faço extensão de movimento para trabalho do meu músculo quadríceps, então meu músculo quadríceps está aqui, bonitinho, tá? E aí, quando eu estou fazendo esse tipo de trabalho, aqui eu tenho a minha patela, né? E depois ele se insere aqui através do tendão patelar na tuberosidade anterior da tíbia. Então, toda vez que eu estou fazendo força no quadríceps nesse sentido, eu estou fazendo uma contração concêntrica. O que significa uma contração concêntrica? Contração concêntrica significa uma contração aonde a força do músculo é maior do que a resistência, tá? Então, eu estou fazendo uma contração concêntrica e mais, eu estou fazendo uma contração concêntrica em cadeia cinética aberta, tá? Depois a gente vai falar das cadeias cinéticas. O que é uma cadeia cinética aberta? É quando o meu ponto fixo é proximal e o ponto móvel é distal, tá? Então, é isso aqui que eu estou fazendo. Eu estou pegando esse meu músculo aqui e trabalhando ele de forma concêntrica. Quando eu pego um determinado músculo aqui para trabalhar, eu posso trabalhar o músculo assim, eu posso trabalhar o músculo assim, ou eu posso trabalhar o músculo assim. Em todos os casos, eu estou fazendo um trabalho de encurtamento ou tentativa de encurtamento. E aí eu sempre falo para meus alunos, o que é a contração muscular? Contração muscular é a tentativa de encurtamento do músculo. Por que tentativa de encurtamento? Porque toda vez que eu vou tentar fazer, ou toda vez que eu vou fazer uma contração muscular, eu vou tentar encurtar o músculo. É a tentativa de encurtamento. Então, toda vez que eu dou um estímulo para a contração muscular, o que acontece? Né? Eu tenho a despolarização, eu tenho a geração de carga elétrica lá, então, lá na placa motora, despolarização da placa motora, liberação de cálcio nos retículos sarcoplasmáticos e a aproximação das proteínas actina e miosina, ou tentativa de aproximação para tentativa de encurtamento do sarcômero. Felipe, isso vai acontecer sempre? Depende. Depende do quê? Depende da resistência. Então, quando a gente fala de contração, toda vez que a força for maior do que a resistência, eu estou falando de uma contração concêntrica. Toda vez que a força for igual à resistência, eu estou falando de uma contração isométrica. Toda vez que a força for menor do que a resistência, eu estou falando de uma contração excêntrica. Excêntrico vem de diferente, né? Fala, nossa, fulano de tal é feio. Não é feio, ele é excêntrico, né? Hoje em dia ninguém mais é feio, todo mundo é excêntrico, né? Ou seja, é diferente daquele padrão de normalidade ou do padrão que você esperaria. Mas o que você está... Por que a gente fala de contração excêntrica? Porque toda vez que eu contraio o músculo, eu espero o encurtamento. Mas no caso da excêntrica, eu estou contraindo e ele está estirando. Felipe, mas o fato dele estar ganhando comprimento significa que eu estou alongando? Não. Significa que você está contraindo, mas a força de resistência é maior do que a força de contração. Então, exemplo, quando eu peguei o halterzinho aqui e coloquei aqui, para o cara fazer esse movimento aqui, se a resistência para cá for menor, se a resistência aqui for menor,
a perna dele vai subir, e aí ele vai fazer a extensão. Agora, se eu pego esse mesmo cara aqui, e nesse caso aqui eu coloco uma resistência maior, a perna dele vai descer. Agora, se eu coloco esse cara com uma perna 180 graus, e eu coloco uma resistência igual à força, a perna dele estabiliza. Então, eu posso pedir uma contração para ele. Contrai, chega nos 90 graus, sustenta, desce devagarinho. Quando eu estou subindo, eu estou vencendo, concêntrico. Quando eu estou parado lá, eu igualei a minha força com a resistência, isométrico. Quando eu estou descendo, excêntrico. Por quê? Porque eu vou chegar lá em cima e vou soltar a perna de uma vez para a perna desabar? Não. A gente vai frear esse movimento de descida. E esse frear o movimento de descida é extremamente importante. Tá? Agora, o que eu estou querendo dizer quando a gente fala, então, de predominância? Predominância significa que eu tenho músculos que são predominantemente concêntricos. Eu tenho músculos que são predominantemente excêntricos. E eu tenho músculos que são predominantemente isométricos. Quando a gente pensa assim, o que é um músculo isométrico? Né? Felipe, mas como assim? Pô, o músculo tem a capacidade ou a função de gerar movimento. E agora você está querendo me dizer que eu tenho um músculo que ele é predominante isométrico, ou seja, predominantemente estático. Qual é a posição que a gente mais fica durante o nosso dia a dia? Em pé, sentado, mas com a coluna ereta. Então eu posso dizer que todos os nossos músculos posturais, exemplo, os eretores da espinha, intertransversais, interespinhais, longuíssimo do dorso, o que eles são? Eles são predominantemente isométricos. Qual é a função dele? Eles estarem o tempo todo contraídos para dar sustentação para o nosso tronco. E outra coisa, se a gente ainda pensar em tipo de fibra, né, que a gente tem tipo de fibra tipo 1, tipo 2A e tipo 2B, que são os tipos de fibra que são classificados de acordo com o metabolismo, fibra lenta, fibra mista e fibra rápida, né? Eles são também do tipo 1A. Por quê? Porque são aqueles músculos que são ricos em mioglobina, são ricos em oxigênio, fazem metabolismo predominantemente aeróbico. Por quê? Porque eles não podem fadigar, eles trabalham o tempo todo mantendo a tua postura, tá? Agora, eu tenho outros músculos que cumprem funções, por exemplo, isométricas, e a gente chama esses isométricos, então, de músculos predominantemente estabilizadores. É só eu pensar, poxa, quais são aqueles músculos que quando eu vou estudar no meu livro de anatomia, ele aparece lá? E aí é uma dica, tá? Toda vez que eu estudo no livro de anatomia, o que aparece? Músculo, origem, inserção, ação. O que é a origem? É sempre o ponto de inserção proximal. O que é inserção? O ponto de inserção distal. Por que eu falo que origem e inserção são errados? Porque a gente tem a tendência de entender que a origem é aqui, a inserção é aqui, toda vez que ele contrai, ele aproxima a inserção da origem, não necessariamente. Por quê? Porque eu posso contrair trazendo a origem para próximo da inserção. Quando eu inverto a cadeia cinemática de aberta para fechada, que a gente vai falar depois. Tá? Então, o músculo ele é dinâmico. Eu posso mexer nesse sentido ou nesse sentido. Mas eu tenho músculos que eles estão contraídos sustentando. Então, quando eu estudo, por exemplo, né, eu estou lá, estou estudando o meu glúteo médio, estou estudando meu glúteo máximo. O glúteo máximo é um músculo dinâmico. Ele é o agonista da minha extensão de coxa. Mas quando eu estou estudando o glúteo médio, né, o glúteo máximo faz rotação externa, o glúteo médio e o glúteo mínimo fazem rotação interna. E aí, o que eu vou estudar lá? Glúteo mínimo, glúteo médio, ação, rotação interna de coxa. Espera aí, ele é adutor e rotador interno de coxa, glúteo médio. Mas qual é a função dele no nosso dia a dia?
dar estabilidade para o quadril durante o apoio unipodal. A gente tem até um teste que a gente chama de sinal de Trendelenburg, que quando você fica em pé e tira o apoio de um dos lados, se a sua pelve cai, é porque você tem fraqueza de glúteo médio. Então, qual é a grande função do glúteo médio? Gerar estabilidade. Para gerar estabilidade, ele trabalha com que tipo de contração? Contração isométrica. Felipe, mas ele pode fazer contração concêntrica? Pode. Se ele fizer contração concêntrica, qual é o movimento resultante da contração concêntrica do glúteo médio? Rotação interna mais adução. Só que não é isso que ele faz no dia a dia dele. No dia a dia dele, a maior parte do tempo, enquanto a gente está andando, o que ele está fazendo? Sustenta. Quer ver outros músculos estabilizadores? Músculos do manguito rotador. Supraespinhoso, infraespinhoso, subescapular e redondo menor. Qual é a grande função deles? Gerar estabilidade na articulação glenomeral, ou seja, gerar estabilidade da cabeça do húmero na cavidade glenoide. Ponto. Essa é a grande função deles. Ah, mas toda vez que eu vou estudar, eu aprendo que o supraespinhoso é responsável pelos primeiros graus de abdução. O infraespinhoso, ele é agonista na rotação externa. O subescapular, ele é agonista na rotação interna. E assim vai, né? Agora, o que é mais importante deles? Eles não são músculos necessariamente estáticos, que a gente não anda o tempo todo fazendo rotação interna, rotação externa, mas eu ando o tempo todo com o meu braço pendulando. E quem impede que essa cabeça do húmero saia da cavidade glenoide? Por quê? Porque o peso do membro superior está puxando essa cabeça do húmero para baixo, são os músculos do manguito, porque os ligamentos mesmo, eles não dão conta de dar sustentação para aquilo ali. Então, se eu tiver uma fraqueza de manguito, eu posso fazer uma subluxação de glenomeral. Então, eu tenho que ter um fortalecimento de manguito para dar estabilização. Então, eu posso falar que os músculos do manguito são predominantemente isométricos. Felipe, por que é importante saber disso? Toda vez que eu for fazer um trabalho preventivo ou de reabilitação, eu sempre trabalho o músculo de acordo com a predominância dele. Quero fazer um trabalho para glúteo médio, trabalho como? Isométrico, em cadeia cinética fechada. Por quê? Porque é o que ele faz no dia a dia. Então, qual é o trabalho que ele faz no dia a dia? Sustenta a pelve em apoio unipodal. Apoio, cadeia cinética fechada, sustentação e isometria. Quero fazer um fortalecimento para dar estabilidade para o ombro, né? Então, quero fazer um fortalecimento para o manguito. Eu não vou ficar trabalhando rotação interna, rotação externa. Eu trabalho o quê? Estabilidade. Qual é a função dele? Dar estabilidade. Então, eu coloco numa posição. Existe uma técnica que a gente trabalha muito com facilitação neuromuscular proprioceptiva, que chama estabilização segmentar, que a gente trabalha em todos os movimentos para gerar como finalidade principal a estabilização. E aí eu associo a estabilização segmentar, que é uma técnica de fortalecimento para ganho de estabilidade, com um trabalho de cadeia cinética fechada, gerando compressão e coaptação da articulação para uma melhor aderência daquela articulação. Com isso eu previno lesão e trato lesão. Agora, eu posso ter músculos que são predominantemente excêntricos. Ué, Felipe, eu tenho músculos no nosso dia a dia que são predominantemente excêntricos? Sim. Exemplo disso, o quadríceps. O quadríceps, o movimento que a gente mais faz não é chutar. O quadríceps, o movimento do quadríceps, ou a função do quadríceps é, durante as 3 fases iniciais da fase de apoio, porque quando a gente fala de fase de apoio na marcha, a marcha a gente divide em fase de apoio, fase de balanço, né, e fase de duplo apoio. Então, quando a gente está fazendo a fase de apoio, a gente tem, dentro da fase de apoio, a gente tem 6 subfases. Toque do calcanhar, aceitação de peso, apoio inicial, apoio médio, apoio final e depois a saída dos artelhos. Nessa fase inicial, que é o toque do calcanhar e a aceitação de peso, o meu joelho, ele não está estendido. Ou seja, o meu quadríceps não está inativado. E quando eu transfiro o peso do membro, do lado esquerdo para o lado direito, eu tenho que sustentar esse peso em quem? No quadríceps. Então é comum, às vezes você pode ter falha de quadríceps. Já aconteceu com todo mundo, aquelas falhas rápidas, sabe? Que você está andando, de repente o quadríceps falha, parece que vai dobrar e você recupera rápido. Mas e se o cara não tiver força no quadríceps? O que acontece? Ele dobra e cai. Então o que a pessoa tem?
Antigamente, hoje em dia, a poliomielite, né, a paralisia infantil já foi erradicada. Hoje em dia está se tratando aí porque estão tendo novos casos e tudo, que é um absurdo, mas a poliomielite foi erradicada. E ela acometia muito a força do quadríceps por uma alteração no corno anterior da medula. Então, o paciente apresentava uma marcha que a gente chama de marcha com apoio no joelho. O que ele fazia? Ele ia andando e a cada passo que ele dava, ele fixava o joelho para poder dar a passada. Por que fixava o joelho? Porque se ele tirasse a mão do joelho, o joelho dobrava e ele caía, e aí ele não conseguia andar. Então, qual é a função do joelho, do quadríceps, perdão? A função do quadríceps não é, tá, fazer a extensão do joelho. Eu tenho até algumas funções. Poxa, mas eu quero treinar o chute. Beleza, você vai treinar o chute. Mas o que ele faz predominantemente? Predominantemente, ele freia a descida, a descarga de peso. Freia, descarga de peso. Freia, descarga de peso. Freia, descarga de peso. Felipe, quero fazer um trabalho com atleta, um trabalho específico para ganhar potência de chute. Maravilha. Aí eu trabalho concêntrico, porque o chute é concêntrico. Felipe, quero fazer um trabalho de recuperação do quadríceps. Reabilitação do quadríceps, prevenção de lesão do quadríceps. Qual é o trabalho que eu faço? Excêntrico. Por quê? Porque ele é excêntrico. Então, lembra aquilo que a gente falou de aprendizado? Se eu tenho um aprendizado, se eu tenho uma memória, qual é a memória do quadríceps? Excêntrica. Por quê? Porque é o que ele faz o tempo todo. E aí, quando você vai treinar e você vai reabilitar, você quer treinar e reabilitar ele no concêntrico, que ele não é concêntrico. Então, a gente vai para o excêntrico, reabilita no excêntrico, e depois que ele tiver reabilitado, é claro que utilizando todos os sinergistas, ganho de função, pensando na funcionalidade como um todo, aí gradativamente agora eu quero fazer o concêntrico. Para quê? Para melhorar a potência de chute, para melhorar isso ou aquilo dentro de fundamentos específicos. Mas eu tenho que respeitar o quê? A predominância dele. E depois, eu tenho músculos que são predominantemente concêntricos. Tá? Toda vez que eu penso em músculos predominantemente concêntricos, eu penso nos meus músculos dos membros superiores. Os meus membros superiores, os músculos dos membros superiores, são predominantemente concêntricos. Os músculos lumbricais, os músculos flexores, os músculos extensores de punho, músculos flexores e extensores de cotovelo, os músculos dinâmicos do ombro, né? Então, quando eu penso em peitoral, deltoide, eles são músculos predominantemente concêntricos. E eles são músculos predominantemente do tipo 2B, ou seja, de fibra de contração rápida. Ou seja, anaeróbicos, eles fadigam com facilidade. Então, olha o que acontece. Eu tenho músculos concêntricos, eu tenho músculos rápidos, então eu tenho características musculares. Essas características musculares, quando a gente vai tratar ou quando a gente vai prevenir lesão, elas têm que ser respeitadas. Então, enquanto eu estou fazendo uma atividade, eu posso fazer, eu posso inventar, eu posso, em determinados momentos, trabalhar de forma diferente. Mas o que eu tenho que lembrar? Eu tenho que lembrar que esse músculo ele é predominantemente isso, eu posso treinar ele, mas eu tenho sempre que respeitar a predominância dele para evitar lesão. Porque se eu pego um músculo que é o tempo todo concêntrico e boto ele para trabalhar só excêntrico, se eu pego um músculo que trabalha o tempo todo em cadeia cinética aberta e começo a trabalhar só em cadeia cinética fechada, se eu pego um músculo que ele é tipo rápido e começa a trabalhar só de forma lenta, se ele é tipo lento e começa a trabalhar de forma rápida, isso você está tirando a predominância do músculo. Então, a chance que tem de você lesionar esse músculo passa a ser muito maior. Então, assim, ó, num pensamento muito mais amplo do que decoreba de músculo por músculo, é tentar entender qual é a função do meu músculo no dia a dia, o que ele faz no meu dia a dia.